Nós não temos dúvida alguma de que a volta do Senhor Jesus está muito, mas muito próxima. Estamos próximos do evento da última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade, que eu considero o fundamento, o pano de fundo para compreendermos o assunto escatológico. Então, o mistério das 70 semanas é um mistério muito profundo, muito maravilhoso. Está conectado intimamente com as festas, com toda a palavra de Deus. É tremendo a conexão das 70 semanas com a palavra de Deus. Daniel estava buscando um entendimento acerca da visão que ele recebeu acerca do tempo do fim. E o anjo Gabriel apareceu para ele e disse: Daniel, preste atenção no que eu vou te falar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Muitos dizem, mas esse povo, essa santa cidade, é o povo literal de Israel. Eu não creio assim. Não tem como ser, porque, em primeiro lugar, a promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó tem as nações nesta promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Cristo Jesus, hoje, o povo dele é o Israel de Deus. Judeus e gentios unidos num só Espírito, no Espírito de Cristo Jesus. Então, hoje, a igreja, Israel literal e o resto das nações que creem em Cristo, judeus e gentios, não tem essa história de Israel, um povo, e a igreja outro. Israel tem uma missão, igreja tem outra. Não, hoje em Cristo Jesus é um povo só. A igreja é Israel e o resto do mundo, judeus e gentios. Então nós precisamos compreender isso. Então, a profecia das 70 semanas é para o povo de Daniel. Daniel ele faz parte da igreja hoje em Cristo Jesus. Em Hebreus está escrito que sem nós os antigos não são aperfeiçoados. Então, em Cristo Jesus, tanto os que morreram salvos na antiga aliança, quanto os que estão vivos hoje, até mesmo os que morreram em Cristo, todos fazem parte de um mesmo povo. Um mesmo povo. Então, queridos, as 70 semanas estão determinadas para o povo de Deus, judeus e gentios. Desde a saída da ordem que visou restaurar Jerusalém do cativeiro babilônico até a morte de Jesus, foram 69 semanas de anos, 483 anos literais. Uma semana ficou guardada para o tempo do fim. Então, o pano de fundo da escatologia é o mistério dessas 70 semanas e principalmente nesta última semana do fim, que está conectado com as últimas 3 festas do ciclo também. Quem conhece o mistério das 7 festas está entendendo o que eu estou falando. Festa das trombetas, expiação e Pentecostes. Então, queridos, estamos muito próximos de Jesus voltar. Esta última semana de Daniel vai ter início com a segunda parte das últimas chuvas, a chuva serôdia, mais forte do que a chuva temporã que aconteceu em Atos. A igreja será reavivada no mundo todo. As 2 testemunhas vão tocar trombetas na festa das trombetas durante os 7 anos, esses últimos 7 anos da humanidade. Na metade desta semana, o anticristo vai se manifestar e vai perseguir os santos e vencê-lo. O que eu quero chegar com isso? É que há um espírito, queridos, que está em boa parte das igrejas. Digamos que mais de 90% das igrejas no mundo todo, principalmente aqui no Ocidente, um espírito chamado teologia da prosperidade. Esse espírito não prepara a igreja para o tempo do fim. Por quê? Porque no tempo do fim está determinado que quando o anticristo se manifestar, ele vai estabelecer a sua marca e só vai poder comprar e vender quem estiver com esta marca. E há um espírito contrário que nos aspira, nos faz aspirar a termos tudo do bom e do melhor, a planejarmos crescer, progredir e prosperar do lado de fora nesse tempo do fim. No momento, queridos, porque nós não vivemos
num continente de perseguição, não tem nenhum problema, até mesmo planejarmos, né? Comprar alguma coisa, juntar dinheiro, trabalhar, estudar, não tem problema, né? Contanto que isso não ocupe o lugar do nosso coração e nem sufoque o chamado de Deus para a nossa vida, porque nós não somos movidos por nada disso, nós somos movidos pelo propósito específico que Deus estabeleceu para cada um de nós. Agora, cientes de que estamos próximos desse tempo do fim, de que essa última semana está muito próxima de chegar, esse Espírito ele tem trabalhado mais intensamente nas igrejas, em boa parte das igrejas, para que nós possamos sempre almejar ter tudo do bom e do melhor, usando a fé como fonte de lucro. Então, queridos, tome muito cuidado com esse espírito, porque esse espírito não prepara a igreja para o tempo do fim. Ele é totalmente contrário. Ele está gerando uma perspectiva na igreja de ter muito dinheiro, como na verdade nós sabemos que está muito próximo à manifestação do anticristo. E se nós estivermos com essa perspectiva no coração, nós vamos nos frustrar. E possivelmente nós vamos negar a Cristo. Vamos ficar confusos. Por quê? Porque exatamente o que a igreja não vai ter no tempo do fim é dinheiro. Porque só vai poder ter dinheiro se aceitar a marca. Então, queridos, nós sabemos que há duas classes do povo de Deus fiel que vão estar no tempo do fim. Uma classe vai fugir para o deserto, em que Deus vai proteger esse povo miraculosamente, porque ele não vai poder comprar e vender, vai sair do sistema, vai se esconder, né, nesse lugar que Deus preparou para ele, está escrito em Apocalipse capítulo 12. Vai proteger sobrenaturalmente o povo para que ele possa ser sustentado até a volta de Jesus. E a outra parte, a outra classe da igreja, se é que a gente pode dizer assim, né? Outra parte da igreja que não fugir, vai ter que dar a sua vida, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e dar a sua própria vida para não não aceitar a marca da besta, perdão. Os que não vão ver a morte vai ser a parte do povo que vai para o deserto. E a outra parte vai ter que dar a sua vida. Serão torturados, levados para cativeiro, serão provados, purificados, serão decapitados, mortos. Enfim, será um período de muito sofrimento para a igreja. Tudo porque a igreja não vai aceitar a marca da besta para poder continuar comprando e vendendo. Agora você imagina, nós temos um coração totalmente na perspectiva de ter tudo do bom e do melhor, ser rico nessa terra, conforto e mais conforto. Nesse período, imagina a frustração, queridos. Então cuidado. Cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado com a mensagem de um evangelho de conforto do lado de fora. Tome muito cuidado. No momento, não tem nenhum problema. Mas nós devemos cultivar no nosso coração um desapego pelas coisas. Porque muito provavelmente, queridos, a nossa geração vai estar aqui nesse período. E aqueles que amarem a sua vida nesta terra vai perder. Os cuidados da vida, a sedução da riqueza, vai sufocar a palavra de Deus no nosso coração nesse tempo do fim. Então é tempo de nos prepararmos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, versos 29 em diante, ele fala, o tempo está próximo. De agora em diante, os que são casados vivam, os que têm mulheres, vivam como se não tivessem mulheres. Os que compram, como se não comprassem. Os que usam das coisas deste mundo, como se não usasse. Então, não tem problema nós termos as coisas, mas nós precisamos estar cientes de que, quanto mais se aproxima esta última semana, nós precisamos cada vez mais cultivar um desapego pelas coisas. Estarmos prontos a perder tudo, inclusive a nossa própria vida, se for da vontade de Deus, por amor a Ele. Amém, queridos? E vou falar mais uma vez. A mensagem da teologia da prosperidade não está preparando a igreja para esta semana, esta última semana. Não prepara a igreja para o tempo do fim. Então, que nós possamos levar a sério a profecia da palavra de Deus.
e nos prepararmos, desde já, a cultivar um desapego pelas coisas, inclusive da própria vida, se quisermos vencer no tempo do fim. Será um período de muita frustração para boa parte das igrejas, infelizmente. Tudo porque a mensagem da teologia da prosperidade, que não nos prepara para o tempo do fim. Amém, queridos? Essa é uma palavra de exortação para o nosso coração, para que nós possamos atentar para as profecias do tempo do fim. A boa parte das igrejas estão dormindo demais, um sono profundo, mas é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação definitiva está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Se não tivermos azeite de reserva, nós seremos como as 5 virgens loucas, que não vai resistir nesse tempo do fim. Amém, queridos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos cada vez mais os tempos que estamos vivendo. Discernimento de espíritos. Como precisamos disso. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.